Fala, guerreiro, professor Jonathan, mais uma vez aqui trazendo uma aula massa hoje da legislação extravagante. Continuando aquele nosso projeto aqui das aulas gratuitas aqui no YouTube. Pessoal, hoje uma aula muito importante. Vamos tratar sobre a lei que define o crime de racismo previsto aqui na Lei 7716 de 1989. Pessoal, para as carreiras policiais, geralmente todas as bancas aí colocam e cobram a lei que define o crime de racismo, né? Que é a situação ali das condutas que versam sobre o preconceito e discriminação. E hoje a gente vai quebrar aqui diversos paradigmas em relação à nossa lei do crime de racismo. Vocês vão ver que existem algumas situações aqui que muitas vezes o senso comum vai achar que é crime de racismo, mas na verdade vai ser enquadrado ali em outro tipo penal. Pessoal, tava com muita saudade de vocês. Hoje estou aqui trazendo de novo mais uma aula gratuita. Agora eu prometo que daqui para frente vão ter ainda diversas aulas da legislação extravagante. Beleza, pessoal? Então vamos que vamos, confia na técnica, baixa o teu material, não esquece de curtir, comentar as aulas do professor, compartilhar aí para os amigos de vocês para a gente poder democratizar cada vez mais o ensino e as nossas aulas aqui, confiando na técnica do professor Jonathan por meio de resolução de exercício. Tá bom, pessoal? Então baixa o teu material, o professor já está com as 10 questões dele aqui para a gente poder comentar e trazer tudo que é importante da lei de racismo. Beleza? Então vamos lá. Questão de número 1, pessoal, fala o seguinte, então a gente não vai perder muito tempo, a gente vai logo para as questões, vou trazer aqui vários exemplos para vocês não terem nenhuma dúvida da nossa lei que trata sobre o racismo, que foi editado no ano de 1989. Pessoal, vou falar para vocês que é uma lei bem tranquila, a aula ela não vai ser muito extensa, tá bom? 10 questões aqui e vocês vão verificar que 99,9% das questões de prova estarão, né, dentro dessas 10 aqui que o professor está trazendo hoje, tá bom? Então vamos lá, questão de número 1, produzida pelo professor Jonathan no ano de 2021. Fala o seguinte, o crime de racismo é inafiançável e insuscetível de graça e anistia. Pessoal, gabarito dessa questão tá errado, tá bom? Deixa o professor até colocar aqui de lado o nosso gabarito, acabei esquecendo aqui, gente, ó, de colocar a numeração das questões para vocês não se perderem aí com o gabarito das nossas questões da aula de hoje, beleza? Então vamos para cá, questão de número 1. O professor falou que ela tá errada, então vamos lá, preste atenção. O crime de racismo, ele tem previsão também na Constituição Federal, lá no nosso artigo 5º, né? Quem está estudando aí para o concurso da Polícia Militar no estado do Ceará, principalmente, e outros concursos de Polícia Militar, Polícia Civil também, que cobra de direito constitucional, vai saber o que eu estou falando. Gente, não confunda, pelo amor de Deus. Vem para cá. O professor estava com saudade das suas aulas. Fala aí nos comentários que estava com saudade das aulas do professor Jonathan aqui no YouTube. Também estava sentindo muita falta de vocês. Vem para cá, gente, ó. O crime de racismo é o seguinte, o crime de racismo, essa questão aqui, a maioria das pessoas costumam confundir a primeira vez. Depois que assiste essa explicação aqui do professor, não perde mais esse tipo de questão. Pessoal, o crime de racismo, ele é inafiançável, até aí tudo bem, mas ele é também um crime imprescritível. Professor, eu não posso falar então que o crime de racismo é insuscetível de graça e anistia? Não posso, beleza? Por quê? Porque a Constituição Federal, no seu artigo 5º, não preveu que o crime de racismo fosse insuscetível de graça, anistia e indulto. Insuscetível de graça e anistia e também o indulto só cabe e a gente só pode estar falando dos crimes hediondos e dos equiparados, né, que é o nosso TTT, tráfico, terrorismo e tortura. Então eu não posso de forma alguma falar que o crime de racismo ele é inafiançável e insuscetível de graça e anistia. Vai estar errado. Beleza, pessoal? Então o nosso gabarito da questão de número 1 está errado porque o crime de racismo ele é suscetível de graça e anistia. Gente, eu tenho outra informação aqui muito importante para dar para vocês ainda nesse contexto, que é em relação a
pena privativa de liberdade do crime de racismo. Gente, o racismo ele é punido com pena de reclusão. Não vai colocar na sua prova que o crime de racismo é punido com pena de detenção. Vai estar errado. Racismo, pena de reclusão. Então se liga, eu tenho que o racismo ele é inafiançável, ou seja, não cabe fiança, ele é imprescritível, ou seja, ele não prescreve. Professor, o que é um crime imprescritível? É aquele crime que não tem prazo de validade. Eu vou falar assim de forma mais simples para você, porque juridicamente tem uma explicação mais teórica, beleza? Mas para a sua prova é o seguinte, ó, aqui pode passar 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos que o autor do crime poderá ser punido, beleza? É diferente, por exemplo, do crime de homicídio qualificado, de qualquer outro que não esteja no rol dos crimes imprescritíveis. Os crimes hediondos, por exemplo, eles não são imprescritíveis. Ou seja, se o camarada matou uma pessoa, fugiu, tem um mandado de prisão em aberto contra ele, passar 20, 30 anos, vai depender lá da pena, mas 20 anos lá é a regra para a prescrição do crime de homicídio. Se passa 20 anos, esse cara ele não pode mais ser alcançado por conta do decurso do tempo, beleza? Isso não acontece com o crime de racismo porque ele é imprescritível. Lembrando que os crimes imprescritíveis eu só vou ter dois em regra, né? Vou ter o racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem democrática, beleza? Tranquilidade, questão de boa, questão de número 1, então ela está errada. Lembre-se, o crime de racismo ele é inafiançável, imprescritível e punido com pena de reclusão. Professor, tranquilidade, questão muito boa. Vamos para a questão de número 2 do CESP, cobrada aqui em 2012. A questão de número 2 fala o seguinte, ó, aquele que imputar a outrem termos pejorativos referentes à sua raça, com o nítido intuito de lesão à sua honra, deverá responder pelo crime de racismo. Gente, calma, respira, conta de 1 até 10. Se tu tá assistindo essa aula à noite, de madrugada, meu irmão, paga tuas 10 flecas e volta pra aula. Presta atenção, vem pra cá. Ó. Professor, então quer dizer que se o cara chamar o outro, por exemplo, de negrinho, seu negrinho safado, ele estará cometendo o crime de racismo? A resposta é não. Não confunda o crime de racismo, não confunda o crime de racismo com o crime de injúria. Não confunda o crime de racismo com o crime de injúria. Ah, professor, então quer dizer que eu tenho dois tipos penais diferentes. Eu vou ter o racismo e vou ter a injúria. Então, quando uma pessoa chama a outra de negro, então preto safado, por exemplo, a gente não vai estar dentro do crime de racismo e sim do crime de injúria. Professor, como é que eu vou diferenciar? Gente, o crime de injúria, ele está mexendo. O bem jurídico tutelado é a honra, tá bom? Então aqui eu tenho a honra subjetiva da vítima. Professor, o que seria essa honra subjetiva? A honra subjetiva é aquela que está no íntimo da pessoa. Já no racismo, pessoal, é diferente. O crime de racismo, eu estou me referindo a uma coletividade. Só que a palavra coletividade, ela não vai ser apta a você acertar a questão da prova. Então eu vou te dar um bizu agora para tu diferenciar sempre racismo de injúria, que aí aqui no caso é injúria racial. No racismo, pessoal, na maior parte das vezes eu vou ter a palavra impedir o acesso ou a palavra, a expressão obstar, que é a mesma coisa de proibir, de impedir, beleza? Então, quando eu tenho um impedimento, eu vou impedir ou obstar o acesso de uma pessoa a fazer alguma coisa em relação, por motivo, que eu vou entrar aqui agora nos casos que cabe o racismo. Por motivo de cor, raça, etnia, religião e procedência nacional. O professor vai colocar aqui, vai já apagar esse quadro e vai falar para você que o racismo é quando eu vou impedir ou obstar o acesso de uma pessoa a fazer alguma coisa
em razão da raça, da cor, da religião, da etnia e da procedência nacional. Grave essas 5 expressões que eu vou colocar aqui no quadro também, que isso vai te ajudar a diferenciar o racismo da injúria. Então a injúria, eu tô falando de forma direta pro cara. Eu tô ferindo, é um crime contra a honra, eu tô ferindo a honra subjetiva da pessoa. Já aqui eu tô impedindo dele fazer alguma coisa. O professor me dá um exemplo, vamos supor que o professor está em sala de aula e entra uma pessoa afrodescendente. O professor está dando a aula dele, entra uma pessoa afrodescendente lá, bate na porta. Ô professor, deixa eu assistir a aula. Eu falo o seguinte, não, você não vai assistir a aula do professor. Aí vai falar, por que eu não posso assistir a sua aula? Aí eu vou falar o seguinte, por conta da sua cor. O mesmo acontece um cara, por exemplo, que é espírita, ou então é evangélico, ou então é católico, qualquer religião que seja. Se a minha motivação para ele assistir a aula, para impedir que ele assista a aula, for de cunho religioso também, estarei dentro do crime de racismo e não de injúria. Consegue compreender, pessoal? Tranquilo? O professor vai avançar. Então, essa questão de número 2, ela também está errada. Por quê, professor? Porque nesse caso, gente, eu não tenho o crime de racismo, e sim o crime de injúria. Beleza? Tranquilidade. Vamos lá. Pô, estava com muita saudade de vocês, para o professor tomar uma água dele, para ele poder continuar aqui nas questões. Tava com saudade de vocês com essas nossas aulas massa aqui no YouTube. Então curte, comenta, mostra essas aulas para os teus amigos, para eles não perderem questão de graça. Porque vocês sabem que aqui, se o cara confiar na técnica, ele vai gabaritar a legislação extravagante. Tá bom, gente? Então vamos lá, vou apagar essa parte. Copia, faz o quadrinho aí, faz o mapa mental no seu caderno para você não perder nenhuma questão referente à nossa lei de hoje. Beleza? Vamos lá. Deixa eu ver. Bacana, bacaninha, vamos lá. Professor, vou apagar aqui, tá? Vou apagar. Vamos lá. Massa demais. Deixa eu ver o que é que pede a questão de número 3. Então aqui ela é comentada. Deixa eu apagar logo esse aqui de baixo também, né? A lei, ela é comentada por meio de questões, tá? O professor tem um paninho aqui bisurado para poder apagar o quadro. É melhor que os apagadores, eu acho. Muito melhor, beleza? Então vamos lá. Questão de número 3 fala o seguinte, ó. Caso uma manicure, empregada de um salão de belezas, recuse atendimento a uma cliente, vamos lá de novo. Caso uma manicure, empregada de um salão de beleza, recuse atendimento a uma cliente, apenas por esta ser de origem africana e essa cliente ofendida deixe o estabelecimento, tal recusa tipificará o crime de racismo. Aqui sim, tá bom? Aqui temos o clássico caso de crime de racismo. Professor, vem para cá que agora a gente não vai perder nenhuma questão que cobra os casos de racismo previstos aqui no artigo 1º da nossa lei. Vem para cá com o professor. No artigo 1º, fala o seguinte. No artigo 1º, eu vou ter o seguinte. Professor, o racismo, eu vou ter o preconceito e a discriminação em relação a 5 situações específicas aqui, ó. Eu vou ter o racismo, o preconceito ou a discriminação em relação à cor, à raça, à etnia, à religião. Tô conseguindo acompanhar? Vem. Vamos que vamos, confia na técnica, negão. Vai dar tudo certo. Cor, raça, etnia, religião e a procedência nacional. Vamos lá. Então, se você abrir o seu vadimeco e tem que estar com a letra seca da lei afiada, o professor tem um vadimeco aí que ele costuma compartilhar com os alunos aí no Instagram, no WhatsApp. Se você não segue o professor ainda lá no Instagram, segue o professor lá no Instagram. Deixa eu colocar aqui para vocês
o Instagram, no final eu coloco, tá bom? Bota lá, jonathan.ebert.prof, tá bom? Vira e mexe, o professor coloca umas questões lá nos stories, coloca um vídeo curto ali para dar uma dica para vocês na parte de legislação, tá bom? Então você tem que estar com isso aqui afiado, pô. Se você não tem, vou fazer melhor, o professor vai deixar aqui o vade-mecum das carreiras policiais, só da parte lá da legislação extravagante para você poder baixar também, beleza? Então tem assim, no artigo 1º eu tenho o preconceito e a discriminação em relação à cor, raça, etnia, religião e procedência nacional. Professor, se não tiver dentro desse rol, não será considerado crime de racismo, só que eu vou já trazer uma ressalva para vocês, tá bom? Então, ó, artigo 1º, cor, raça, etnia, religião e procedência nacional. Professor, se o preconceito ou discriminação for em relação à idade, à classe social ou então à convicção política, não será considerado crime de racismo. Show de bola. Para ser racismo, tem que estar dentro de pelo menos uma dessas situações aqui. Raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, a questão de número 3, ela está correta, tá bom? Questão corretinha, porque fala em relação à origem africana estando aqui no nosso rol. Então, a manicure, ela não quis atender a cliente por conta da origem africana. Perceba que aqui eu estou impedindo ou obstando o acesso à pessoa a exercer ali um direito de poder fazer as unhas. E por conta da sua origem nacional, a manicure recusa que a cliente vá poder ali usufruir dos serviços delas. Então não pode acontecer isso. Clássico caso de crime de racismo, tá bom, pessoal? Então, questão de número 3, ela tá certinha. Questão 3, questão correta, questão do CESP. Vamos para a próxima questão. Vamos para a nossa próxima questão. Fala o seguinte, a questão de número 4 fala assim, ó. Conforme a lei que prevê condutas discriminatórias, cometerá crime de discriminação ou preconceito o agente que impediu o acesso de idoso e edifício público pelas entradas sociais. Gente, questão errada. Por quê? Presta atenção. Então, o preconceito e a discriminação se deu por motivo de idade. Idade. Tá bom? E o professor falou que só vai ser racismo se eu tiver num desses casos. A idade não entra na lei do racismo. Nesse caso aí, o autor do crime responderá de acordo lá com o Estatuto do Idoso e não na lei do racismo. Por isso que a nossa questão de número 4 também está errada. E aí, pessoal, estão gostando? Estão gostando? Tá tranquilo? Se tiver com dúvida, manda aí um comentário que o professor responde para vocês aqui mesmo no YouTube, tá bom? Então, idade não entra na lei do racismo. Vamos lá, discriminação em relação à idade vai lá para o Estatuto do Idoso, que também é uma lei penal especial que o professor vai trazer aqui futuramente para vocês. A questão de número 5 é muito top e eu queria chegar na questão de número 5 para poder debater com vocês agora de forma atual. Então vamos lá. A 5 fala o seguinte: constitui crime de preconceito racial a discriminação de alguém em decorrência de sua orientação sexual. Gente, essa questão foi de 2018, prova de delegado da Polícia Federal. Na época do gabarito dessa questão que foi elaborada, ela estava errada, beleza? Ela estava errada. Por quê, professor? Porque a orientação sexual não entrava na concepção aqui do nosso artigo 1º. Porém, preste atenção, em 2019, o que foi que fez o STF? O STF falou que agora vai ser crime de racismo, que agora será crime de racismo a homofobia, tá bom? Então, para os dias atuais, essa questão estaria correta. Constitui crime de preconceito racial a discriminação de alguém em decorrência de sua orientação sexual. Gente, questão certinha. Para os dias atuais, a homofobia entra no artigo 1º e lá no artigo 20 também para definir que a conduta criminosa vai acontecer se for em relação à discriminação ou preconceito em relação à orientação sexual. O mesmo acontece aqui também com a transfobia, tá? Então, homofobia e transfobia entra no nosso conceito aqui de racismo. Quem decidiu isso foi o STF
agora no ano de 2019. Beleza? Show, sem trauma, sem parto, confia na técnica, vamos que vamos, confia, tá com dúvida, pergunta pro professor. Gente, então na época, esse gabarito aí estava errado na prova de delegado da Polícia Federal, só que para os dias atuais, 2021, a gente está em 2021, no ano 2019, a gente teve esse entendimento jurisprudencial, tá bom? Se for prova do CESP, o que é que eles vão fazer? Eles vão fazer o seguinte, se de acordo com o atual entendimento do STF, vírgula, a homofobia entra também em casos de racismo, no crime de racismo. Questãozinha está correta. Geralmente eles vão mencionar o entendimento do STF. Professor, e se não mencionar o STF? Preste atenção. Se for CESP, a probabilidade deles não mencionarem é quase zero. Eles colocam. E se for múltipla escolha, você vai ter 4 ou 5 alternativas, tá bom? Porque se ele perguntar assim, ó, de acordo com a lei 7716 de 1989, aí você tem que ir de acordo com a lei. Mas se você tem 5 alternativas, tem certeza que uma delas é a correta, você tem certeza absoluta, e a outra tá falando sobre isso aqui, vá pela outra, tá bom? Desde que você tenha certeza. Beleza? Então cuidado, geralmente a banca ela não vai colocar dessa forma. Vai dizer assim, ó, de acordo com o atual entendimento do STF, agora sim a homofobia é considerado crime de racismo. Show de bola, professor. Tranquilo, posso avançar, tem certeza? Vamos que vamos. Tá com dúvida, coloca teu comentáriozinho aí, curte, comenta. Se você está gostando da aula, coloca aí, pô, professor, valeu, posta mais aulas. Dá aí, pô, fala sobre a lei dos crimes ambientais, fala sobre o Estatuto do Idoso, crimes de trânsito. Vou deixar em aberto aí para vocês ficarem comentando e dizer qual lei que vocês querem que eu traga na nossa próxima aula. Beleza? Então vamos lá. Questão de número 6. A questão de número 6 fala o seguinte. Além dos índios, os negros são protegidos pela Lei 7716 de 1989, que dispõe sobre os crimes resultantes do preconceito racial ou de cor. Questão de número 6, questão correta, tá bom? Prova da PRF lá de 2015, lá da nossa academia, né, no ano de 2015, não foi uma prova externa, foi uma prova no âmbito lá da Academia da Polícia Rodoviária Federal. A questão está correta. Então os índios entram também na concepção aqui do racismo por questões étnicas, tá bom? Étnicas raciais, assim como os negros também. Então a questão de número 6, ela tá correta. A 5, o gabarito atual que o professor deu é correta, né? Constitui crime de preconceito racial a discriminação de alguém em decorrência de sua orientação sexual. Para os dias atuais, a questão está correta, a 6 também está correta. O índio e o negro entram, assim, na concepção de racismo, do crime, na concepção do crime de racismo. Vamos que vamos, vem pra cá. Então, questão de número 7, agora, considera-se atípica na esfera penal a conduta do agente público que, por motivo de discriminação de procedência nacional, obste o acesso de alguém a cargo em órgão público. Gente, questão está errada, tá bom? Questão está errada. O fato, nesse caso aí, ele é típico e não atípico. Então, quando você obsta o acesso de alguém a exercer um cargo público, pô, o cara passou no concurso, o cara fez a prova, passou no concurso e agora está sendo impedido de assumir o cargo público por conta da sua cor, ou então por conta da raça, da etnia, da religião, da procedência nacional. Se isso acontecer, quem está impedindo o acesso a essa pessoa a um cargo público estará cometendo um crime de racismo, beleza? O mesmo acontece, gente, quando você chega num estabelecimento, num restaurante, num bar, e o garçom, ele não quer lhe atender. Aí você pergunta, professor, por que ele não quer te atender? Aí se tiver numa dessas situações, o garçom também estará cometendo um crime de racismo. Ah, eu não quero atender a pessoa X, eu não quero atender Caio por conta da cor dele. Se isso acontecer, estará incorrendo em crime
de racismo. Ou então, eu não quero atender Caio porque ele é homossexual, agora para nossos dias atuais, beleza? O garçom estará cometendo o crime de racismo. Show de bola. O mesmo acontece também, é crime de racismo a escola, a escola particular que não quer matricular o seu filho por motivo de religião. Então você e seu filho cultuam uma religião tal e a escola ela simplesmente impede a matrícula do seu filho nessa escola. Os responsáveis pela escola cometerão crime de racismo. Quem cometeu essa conduta comete o crime de racismo? Comete, beleza? E inclusive o professor vai trazer para vocês aqui o artigo 16 da lei de racismo. O professor vai trazer agora, posteriormente, vai trazer para você que vai ter um efeito para esse estabelecimento privado, tá bom? Ele vai ficar interditado ali, vai ficar suspensas as atividades desse estabelecimento, no caso essa escola particular, pelo período não superior a 3 meses, beleza? Vou trazer na questão posterior aqui. Então a questão de número 7, ela tá errada, porque fala que considera-se atípica da esfera penal. É errado, gente. A lei do racismo, ela prevê como típica a figura de impedir o acesso de alguém a um cargo público em decorrência da sua cor, beleza? Então, vamos lá. Na verdade, ele fala sobre a procedência nacional. Em relação à sua procedência nacional, também entra aqui no nosso artigo 1º. Questão de número 8. A 8 é muito top e o professor vai ter que apagar. Presta atenção. E aí, tranquilo? De boa, vamos lá. Questão de número 8. Questão de número 8 da lei de racismo. Gente, lei de racismo, a aula, ela não é muito longa. Ela não é muito longa, é isso aí mesmo. Beleza? Vamos lá. Mas aqui a gente tem muita informação, né? A gente tem muita informação. Muita informação para dar para você. Se uma pessoa ela tá discriminando de forma preconceituosa por brincadeira, tá? Por brincadeira, o cara que tá brincando contigo, ele não tá cometendo o crime, tá? Ele não entra no crime. Beleza? Aqui a gente tem um dolo, o crime de racismo só é punido a título de dolo, eu não tenho a figura do racismo culposo. Aqui a ação penal é pública incondicionada. No final eu vou dar aqui ainda umas observações. Então eu tenho assim, ó, gente, muita atenção, vem para cá. No artigo 16, para explicar a questão de número 8. No artigo 16, eu tenho o seguinte, informação importantíssima que eu tenho no artigo 16 e no artigo 18. Isso aqui chove, despenca e prova. Confia na técnica que vai dar certo. Eu falei bastante sobre o racismo, o artigo 16 e o artigo 18, na prova da Polícia Militar do Estado do Pará, para o cargo de policial militar das meninas, né? São as PFEM lá, a prova do feminino. Gente, de 4 questões, eu falava o tempo todo sobre isso aqui, tava lá do mesmo jeitinho que o professor vai explicar aqui para vocês. Ó, preste atenção. No artigo 16, eu tenho assim. Se o crime de racismo ele for praticado por um servidor público, se eu tiver o crime de racismo praticado por um servidor público, ó, cometido por servidor público, o que é que vai acontecer com o servidor? Preste atenção. Então, se o crime de racismo ele é cometido por servidor público, o que é que vai acontecer? Esse camarada, ele vai perder o cargo, beleza? Então, o servidor público que cometeu o crime de racismo perde o cargo, beleza? Perda do cargo. Presta atenção nessa informação. Artigo 16, importantíssimo, um dos mais importantes artigos aqui na lei que define o crime de racismo. Então preste atenção. Se o cara, ele é policial rodoviário federal, que é o caso do professor Jonathan. Então o professor Jonathan, policial rodoviário federal, tá lá e comete o crime de racismo. Se o professor for condenado, pode acontecer dele perder o cargo, beleza? Professor, por que você falou pode acontecer? Porque a perda do cargo, o juiz deverá declarar na sentença. O juiz deverá motivar dizendo
que o servidor público, o professor Jonathan, irá perder o cargo. Então, o efeito dessa perda do cargo não é automático. É diferente lá do caso, por exemplo, do crime de tortura, né? Na tortura, o cara foi condenado pelo crime de tortura, ele automaticamente perde o cargo. No racismo, não. No racismo não é assim. O juiz deverá motivar na sentença. Eu vou colocar aqui para vocês, preste atenção. Então, no artigo 16, eu tenho, quando o crime é cometido por servidor público, ele perde o cargo. E eu tenho também, gente, a seguinte situação, ó. No estabelecimento particular ou privado, né? Estabelecimento particular. Se o estabelecimento, o professor deu um exemplo da escola particular, pode ser também um hospital, pode ser um bar, pode ser um restaurante. Se ali acontecer um crime de racismo, o que é que vai acontecer? O estabelecimento privado, ele será interditado por prazo não superior a 3 meses. Então eu vou ter a interdição do local, por prazo não. Gente, informação, essa informação, ela é muito importante, ó. Não superior a 3 meses, beleza? Anota o artigo 16 e o artigo 18, pelo amor de Deus, e leva para tua prova. Então eu tenho assim, ó. O crime de racismo cometido por servidor público, perda do cargo. E se eu tiver também a figura do estabelecimento particular, aconteceu o crime de racismo lá num bar, num restaurante, numa escola privada, num hospital particular, a gente vai ter interdição desse estabelecimento por prazo não superior a 3 meses. Professor, e se for um estabelecimento público? Nesse caso, não haverá, se for estabelecimento público, não haverá essa interdição. Beleza? Show de bola. Posso avançar? Cuidado, cuidado. Eu quero que você faça um link do artigo 16 com o artigo 18. Ó. Lá no artigo 18 eu tenho assim, gente, ó. No artigo 18 eu tenho assim. O que acontecer aqui? O que acontece aqui no artigo 16, o juiz deverá motivar na sentença. Então, ó, olha só. O juiz deverá motivar na sentença. Tatua isso aqui na tua testa, beleza? E eu vou ainda falar mais, ó. O professor ainda vai falar mais. Além disso aqui, você tem que gravar a seguinte frase: esse efeito da condenação, efeito não automático. Não tive espaço aqui, mas você vai colocar assim, ó, efeito não automático, ou seja, o juiz deverá motivar na sentença para o servidor público perder o cargo, ou para o estabelecimento particular ele ficar interditado por prazo aí não superior a 3 meses. Gente, essa informação aqui, ela é importantíssima para a tua prova, beleza? Vamos avançar, confia na técnica, vamos que vamos. Questão de número 8, praticamente respondi, né? Então a 8, CESP 2017, fala o seguinte: João, servidor público estadual, no exercício da função e em razão de preconceito de cor, raça e religião, impediu o ingresso de aluno no estabelecimento de ensino público onde era lotado. Beleza? Então vamos lá, ó. Servidor público estadual poderia ser o diretor, poderia ser um professor também, né? Lúcio, dono de um estabelecimento comercial, se negou. Então eu tenho duas situações diferentes. Eu tenho a questão do servidor público estadual numa escola, né? E o Lúcio, que é o dono do estabelecimento comercial, que se nega por motivo semelhante ao de João,
que é em relação a cor, raça e religião, atender determinado cliente. O professor, inclusive, deu esse exemplo aqui, ó. Com base na lei sobre crimes resultantes de preconceito de cor, raça e religião, João estará sujeito à perda do cargo e o funcionamento do estabelecimento de Lúcio poderá ser suspenso por prazo não superior a 3 meses. Show? Tranquilo. Nessas situações hipotéticas, os efeitos de eventuais condenações, aí ele vem trazendo as informações. Pessoal, o efeito das duas condenações, ele é não automático. Beleza? Ou seja, o juiz deverá motivar na sentença. Então, na A fala assim, ó, não serão automáticos para João, devendo ser motivadamente declarados na sentença, mas serão automáticos para Lúcio. Errado. Nas duas hipóteses, serão efeitos não automáticos, devendo ser declarados na sentença. Serão automáticos, tanto para João quanto para Lúcio, não havendo necessidade de serem motivadamente declarados na sentença. Errado. Não serão automáticos nem para João, nem para Lúcio, devendo ser declarados motivadamente nas sentenças, inclusive é o nosso gabarito, né? Questão de número 8, gabarito, letra C de passeio, C de CT da aprovação, C de vamos que vamos, C de confia na técnica. Então, a D fala assim, ó, serão automáticos tanto para João quanto para Lúcio, dependendo de ser motivadamente na sentença. Gente, efeito não automático, não esquece disso, tatua na tua testa, artigo 16, artigo 18, além dos casos lá previstos para ser enquadrado dentro da lei do racismo, beleza? Vamos lá. Questão de número, agora a gente vem para 9, né? A 9 é top também. Questão de número 9. Posso apagar aqui, gente? Então aperta pausa, né? Aperta pausa e copia essas informações aqui que você não vai se arrepender. Isso aqui chove nas provas das carreiras policiais quando o assunto é racismo, beleza? Então dá um pause aí, o professor vai apagar aqui para vocês. Vamos lá. Bururu, bururu, tá com sono, paga tuas 10 fleck e volta. Continua o papiro. Gente, eu sei que você tá passando por um momento difícil, né? Tá tendo muita suspensão dos editais, mas, meu brother, encara o concurso de forma profissional. Continue estudando, porque se você continuar estudando pesado como você estava estudando antes das suspensões dos editais, o que é que vai acontecer? Quando voltar os concursos, você vai estar fera. Você vai estar fera e vai estar escolhendo qual concurso que você vai passar, pô. É assim que funciona. Então, um dia após o outro. Não esmorece, não desanima com essas suspensões. Uma hora a tua prova vai acontecer. Você já esperou tanto tempo, mano. Você já esperou tanto tempo para poder fazer sua prova. O que é esperar mais algumas semanas, alguns meses? Continua firme no papiro, por questões, exercícios simulados, questões, exercícios simulados, questão, exercício simulado. Sempre em ciclo, você vai ser aprovado. Beleza? Então vem pra cá. Vamos apagar a questão de número 9. Nossa penúltima questão também é bem bacana. Vamos lá. Então, velho, não esmorece. Continua na tua pegada, continua no teu objetivo. O teu sonho é muito maior do que qualquer dificuldade que tu tá passando e tu tá enfrentando. Vamos lá. Ó. A 9 fala o seguinte, Polícia Civil da Bahia. A Lei 7716 de 1989, que define os crimes resultantes do preconceito de raça e cor, alterada pela Lei número 9459 de 97, prevê o seguinte. Então, o professor vai ler alternativa por alternativa e vai falar para vocês a fundamentação. Como crime, prevê como crime a conduta de negar ou obstar emprego em empresa privada em razão de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, que inclusive é o nosso gabarito, né? Gabarito da nossa questão de número 9 é a alternativa de letra A, certinho. Ó. Eu tenho um impedimento para o camarada entrar numa empresa privada em razão da sua cor, raça, etnia, religião e procedência nacional, como está previsto no nosso artigo 1º, beleza? A B fala o seguinte, ó, como causa de aumento de pena, se quaisquer dos crimes nela definidos foram praticados por intermédio de meios de comunicação social. Errado. Gente, quando o crime ele é cometido por meio de comunicação social, por qualquer meio de comunicação social, a gente vai estar lá no artigo 20, aí sim vai ter uma causa de aumento de pena, mas não é
todos os crimes previstos na lei de racismo, que vai aumentar a pena se for cometido por meio de comunicação social, tá bom? Que os crimes nela definidos são praticados na modalidade culposa. Errado. Errado. Ó, eu tenho assim, ó. Eu tenho que o racismo, ele é punido apenas na modalidade dolosa, beleza? Além disso, o professor vai colocar outra informação aqui para vocês. Aqui, gente, eu vou ter a ação penal no crime de racismo. Inclusive, eu já falei, né? Aqui a ação penal do crime de racismo é ação penal pública, incondicionada. Tá bom? Professor, eu tenho no racismo pena de detenção? A regra é que não. Se a sua banca perguntar para você qual a pena privativa de liberdade, qual o regime, qual a pena privativa de liberdade que o condenado pelo crime de racismo está submetido, você só pode marcar pena de reclusão. Não esqueça disso, beleza? Vamos para cá. Então, a alternativa correta é a letra A, né? Então, que os crimes já definidos podem ser praticados na modalidade culposa, errado são na modalidade dolosa. Vamos para a D. A D fala assim, ó, como efeito automático da condenação, a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular onde se praticaram quaisquer dos crimes nela definidos pelo prazo máximo de 3 meses. Gente, é errado, né? Porque o efeito da condenação aqui pelo crime de racismo, nesse caso, e no caso também do servidor público, a perda do cargo ou da função pública não é automático. O efeito não é automático, devendo o juiz motivar na sentença. Se o professor está repetindo isso para você várias vezes, é porque vira e mexe, cai nas provas, tá bom? A todos os crimes nela definida, a pena de prestação de serviço à comunidade consistente em promover atividades de promoção de igualdade racial. Não há essa previsão na nossa lei hoje em estudo, tá bom? Não há previsão na nossa lei. Show de bola, por isso, dessa questão, gabarito, letra A. Então vamos para a questão de número 10, a última questão da nossa lei, para a gente finalizar a nossa aula. 10 questões bem light, hoje foi bem tranquilo, só para a gente quebrar o gelo novamente. A 10 fala o seguinte, ó, o crime de racismo praticado por meio da rede mundial de computadores consuma-se no local onde sejam recebidas as manifestações racistas. Gente, tá errado, tá? Tá errado. Por quê? Porque se o crime ele é cometido na rede mundial de computadores, a famosa, vulgarmente conhecida como internet, se o crime é cometido via internet, o local da consumação do delito, nesse caso, o local do crime vai ser da onde partiu as mensagens racistas, beleza? Então coloca aí, ó, de onde partiu o local, né? De onde partiu as mensagens racistas, beleza? Seja por meio do Facebook, Instagram, WhatsApp. Então, qual o local do crime? Isso aí vira e mexe, também aparece nas provas, tá? Então, se o crime de racismo ele é perpetrado na rede mundial de computadores por meio da internet, vai ser o local do crime, nesse caso, vai ser da onde partiu as mensagens racistas, beleza? Então, top demais. Questão de número 10, ela está errada, tá bom? Ela está errada. E antes da gente terminar a nossa aula, eu queria dar algumas informações para vocês. Gente, dá uma lida no artigo, a partir do artigo 3º, da nossa lei, a gente vai ter todas as condutas ali que vão se enquadrar como um crime de racismo, mas é bem tranquilo. Você vai ler, vai dar uma olhadinha, ó. Por exemplo, eu tenho crime
eu tenho crime daquela pessoa que ela é impedida de ser promovida no trabalho por motivo de cor, raça, religião, etnia ou procedência nacional. Se eu tiver o impedimento da promoção, né, da promoção na carreira, seja inclusive nas Forças Armadas, o impedimento de acessar as Forças Armadas por uma dessas 5 condições, inclusive a homofobia agora, a gente vai estar dentro do crime de racismo. Os pais que impedem o casamento da filha ou do filho com uma outra pessoa por motivo de cor, raça, etnia, religião ou procedência nacional, estará dentro do crime também de racismo. Só que eu quero agora que você faça o seguinte, abre para o professor, para eu dar esse último toque, abre para o professor o parágrafo primeiro, deixa eu colocar aqui, tá? Ó, abre para o professor o artigo 20, tá bom? Parágrafo 1º da nossa lei. Abre para o professor o artigo 20, parágrafo 1º. Professor, o que seria o artigo 20, parágrafo 1º? Gente, aqui é quando a gente vai ter a divulgação, a publicação, a proliferação de ideias nazistas, tá? Também será considerado crime de racismo. Inclusive, a propagação da cruz suástica. Todo mundo lembra aí do nazismo lá na Segunda Guerra Mundial. Essa é a previsão do parágrafo 1º do artigo 20. Então, se eu propago ali por meio de livros, por meio de imagens, né, o nazismo ou até mesmo a cruz suástica estará incorrendo no crime aqui de racismo. Muita atenção, tá? Então, falo o seguinte para vocês, ó. Praticar, induzir ou incitar a prática ou preconceito de raça, cor, etnia ou religião ou procedência nacional. Caput do artigo, né? Pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo 1º. Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Então, cuidado. Se eu tiver a questão da propagação de livro, de emblema do nazismo, contendo ideários nazistas, vai entrar no crime de racismo. Beleza? Só que eu quero ainda te dar uma última ou penúltima informação. Gente, aquela pessoa, isso aqui o CESP pode cobrar, tá? Dentro desse assunto aqui. Se aquela pessoa que ela é simpatizante do nazismo, mas ela não torna isso público, ela não exterioriza a sua simpatia à filosofia nazista, ela não está cometendo o crime de racismo, tá bom? Inclusive, se ela tem esses livros, para ler, tem fotos, tem reportagens da época da Segunda Guerra Mundial e não divulga para ninguém, fica para ela no seu quarto ali, apenas para ela ficar cultuando essa nefasta, né? Essa nefasta filosofia aqui nazista. Não sei se eu posso chamar isso aqui de filosofia, de tantas atrocidades que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, né? Mas enfim, se a pessoa é simpatizante e deixa essas ideias ali na sua casa, por meio de livros, por meio de convicção mesmo filosófica política, ela não está cometendo o crime aqui previsto no parágrafo 1º, artigo 20, beleza? Só que eu quero que você pegue o vade-mecum também ainda e marque o parágrafo 4º, beleza? Marque o parágrafo 4º. Por que o parágrafo 4º? Porque o parágrafo 4º, gente, ele vai falar sobre a apreensão dos materiais que estão propagando essas ideias, tá bom? Então eu vou ter a apreensão desse material, beleza? Só que é o seguinte, ó, na hipótese do parágrafo 2º, constitui efeito da condenação após o trânsito e julgado da decisão a destruição do material apreendido. Veja só, se eu tenho livros que propagam ideias nazistas, primeiro ele pode ser apreendido, né? Ele vai ser apreendido e essa apreensão desses materiais, ele vai ser por meio de uma decisão judicial, tá? Inclusive no curso do inquérito, isso já pode acontecer. Após transitar, presta atenção, após transitar e julgar a sentença pelo condenado por crime de racismo nessa
nessa tipificação aqui do parágrafo 1º, artigo 20, que é a divulgação de livro, principalmente do nazismo, se transitar em julgar, é efeito automático da condenação à destruição desse material. Beleza? Então anota essa última informação. Vira e mexe. Aparece, só que o que é mais forte foi essa parte toda que o professor falou para vocês aqui. Se você assistir essa aula 2 vezes, 3 vezes, vai ficar gravado, até mesmo uma vez, né? Vai ficar gravado na tua cabeça e tu não vai perder nenhuma questão referente ao crime de racismo. Beleza, gente? Eu acho que era isso. Uma última informação. Agora eu juro que é a última. Vamos lá, ó. Presta atenção. O crime de racismo, a depender da banca, eu sou realista com vocês, né? Eu não concordo com isso, mas existem bancas, se vocês fazem questões aí das diversas bancas, vocês vão ver que quando chega na lei do racismo, algumas bancas gostam de cobrar a pena do crime, as penas do crime. Então tem várias condutas aqui consideradas como crimes que definem o crime de racismo, né, considerado racismo, e vou ter pena diferente. Eu vou ter crime que é reclusão de 1 a 3 anos, 2 a 4 anos, 2 a 5 anos, 3 a 5 anos, beleza? O máximo aí vai ser 5 anos de reclusão no crime de racismo. Então, se você estiver fazendo questões e você se deparar com uma questão como essa, lembre-se que é decoreba, tá bom? Camarada, não adianta o professor ficar lendo aqui para você todas as condutas e as penas do crime de racismo, porque são diversas. Mas dá para você pegar um ou outro ali, porque às vezes existem bancas que cobram, beleza? Então estou jogando limpo aqui com você. O professor é muito realista aí quando está dando as aulas, beleza? Então cuidado com isso aqui. Eu não concordo, não é sacanagem o cara cobrar pena de crime, mas enfim. Pessoal, então eu acho que era isso, 10 questões. Massa demais. Deixa eu ver quanto durou a nossa aula de hoje. Já vai 50 minutos, né? 50 minutos. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha aí os vídeos do professor. Deixa teu comentário. Fala aí, professor, traz a aula aí de crimes ambientais, estatuto do idoso, crimes de trânsito, lavagem de dinheiro, interceptação telefônica, prisão temporária, que o professor vai vir para cá mais uma vez, vibrando junto com você. Se você tá com sono, paga tuas 10 e volta, paga tuas 10 flexões e volta. E a gente vai destrinchar aqui por meio de questões para poder simplificar cada vez mais a nossa parte do direito penal, do direito processual penal, da legislação extravagante. Beleza, pessoal? Então, por hoje, né, por essa aula, é só. Fique com Deus, confia na técnica. Não esquece de curtir os nossos vídeos aí, que é muito importante para divulgar o trabalho do professor para os outros colegas aí que estão estudando para as carreiras policiais. Vamos que vamos e confia na técnica, guerreiro!